está aparecendo aí é o exercício 2, lá da página 19, que já é uma tabela pronta. A ideia é de fazer vocês relembrar os bons e velhos tempos de elaboração de tabela de distribuição de frequência. Se vocês olharem lá na apostila, o gabarito já está pronto. É interessante vocês perceberem que o que é necessário para elaborar uma tabela de distribuição de frequência. Vai ser dada a vocês, claro, uma sequência de números. Essa sequência aí está toda bagunçada. A ideia é essa, como se fosse idades, pesos de um grupo de amostra. O que tu tens que fazer neste grupo? Procurar quem é o menor, que é o 15, conhecido como x-min. Quem é o maior, que é o 98, o x-max. E com aquela fórmula do intervalo de classe, precisa de logaritmo, precisa de arredondamentos. Nós vamos calcular este intervalo de classe e ele vai ser igual a 12. Vocês podem exercitar isso depois, tá? Porque eu comentei antes, como tem ali na apostila, o exercício já está pronto. Tá? Ele está pronto. Dúvidas? Estou gravando aqui no meu sistema, tá? Depois eu disponibilizo o link no YouTube. Ok? Feito? Aí todos vocês vão acessar pelo link do YouTube depois lá. Então, voltando aí, a gente calculou o intervalo de classe, 12, e, claro, um pouquinho de trabalho, mas a ideia é essa. A montagem das classes, começamos no número 15, que é o menor, vamos pulando de 12 em 12. 15 mais 12 vai para 27. Segunda classe, 27 mais 12, 39. 39 mais 12, 51. 51 mais 12, 63. 63 mais 12, 75. 75 mais 12, 87. E eu preciso levar as minhas classes até que o 98 esteja fazendo 87 mais 12, 99. Beleza, fechou. Ótimo. Uma das coisas que vocês já podem lembrar, depois na sequência do exercício vai aparecer, nós tínhamos que fazer aqui agora aquela verificação para ver se essas classes estão montadas de forma correta. Lembra disso? É a verificação do número de classe. Tem que calcular a amplitude total da tabela, que é 99 menos 15. Fazendo 99 menos 15 dá 84. Dividir pelo intervalo de classe, que é 12. Se não me engano, isso aí dá 8. Isso significa que tu tens que ter 8 classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, errei. 84 por 12 dá 7, não 8. Fechou. Eu tenho aqui as minhas 7 classes. Beleza. Antes de fazer qualquer outra parte aí na tabela. Vocês estão vendo só que eu parei aqui e fiz essa verificação nesse momento. O que nós teríamos que fazer agora? Bom, um pouquinho de trabalho, porque nós teríamos que procurar aqui em cima na amostra, está tudo bagunçado, quantos números fazem parte da primeira classe? Em um número só. Deve ser o 15, né? Quantos números fazem parte da segunda classe? Em um também. Onde será que está esse número perdido aí? Será? Onde está? 74. Eu fiquei curioso para ver se eu acho ele aí. 50, 50. Ele vai até o 30. Ah, não. Eu já cometeu um engano. Vendo o 39 aqui, ó. Não pode, tá? Tem que ser um número menor do que o 39. Alguém já achou esse número perdido aí? Será que está escrito aí? É do 27 ao 39. Estranho, não estou achando o 27. Eu não sei que na hora que eu copiei o exercício de lá e trouxe para cá, acabou se perdendo algum valor. Deixa eu até fazer a limpeza aqui da minha tabelinha. Na terceira classe vai de 39 a 51, tem 7 valores. De 51 a 63, também 7 valores. De 63 a 75, 14. De 75 a 87, 11. De 87 a 99, 7. Beleza. Isso aí dá trabalho. Porque essa parte, com certeza, vocês já exercitaram bastante.
quando estavam lá no segundo bimestre, que até nós pedimos para calcular a média, e aí tínhamos que fazer essa busca aí, ó. Somando todos esses valores, nós temos aí 48 números nesta distribuição. Beleza. Olha só o que vai acontecer. Nós estávamos acostumados, quando era necessário calcular a média, o próximo passo era calcular o X. Mas não está sendo pedido para calcular a média lá em cima, tá vendo? Está dizendo assim, ó, elabore a tabela de distribuição de frequência. Claro que a gente vai fazer essa tabela inteira, para relembrar os bons e velhos tempos. Mas a gente só precisa fazer na tabela aquilo que seria, digamos assim, necessário para responder as perguntinhas que virão depois ali. Então, estou comentando isso pelo seguinte, ó. A próxima coluna que eu já posso fazer, não há necessidade de sempre ser na mesma sequência que nós estávamos usando antes, vou pular para cá, ó. Vou fazer a coluna da frequência acumulada como próximo passo. Nos exercícios anteriores, vocês faziam o X, depois faziam o φx, isso para o cálculo da média. Mas se o exercício não solicita a média, caso o exercício não solicite a média, não precisa fazer essas duas colunas aqui. Estas duas só são necessárias se o exercício ou, né, a tua pesquisa exigir o valor da média. Que não precisou, porque não está no texto, não haveria necessidade de fazer o cálculo desta média. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pular para uma coluna que eu sei que eu vou precisar para responder perguntinhas depois, que é a coluna da frequência acumulada aqui. Lembra como é que é? Nós vamos acumular informações referentes a esta coluna. Claro que na primeira classe eu só tenho 1. Então já acumulei no início do processo uma quantidade. Uma quantidade mais, uma quantidade acumulada mais uma quantidade da classe seguinte, 2. Duas quantidades acumuladas mais 7 da classe seguinte, 9. 9 acumulado mais 7 da outra classe, 16. 16 acumulados mais 14 da outra classe, 30. 30 acumulados mais 11 da próxima classe, 41. E 41 acumulados mais 7 da próxima classe, 48. Lembra que a gente comentou? Este número aqui tem que ser igual a esse aqui. É como se fosse também uma prova real aí. Só para reforçar o que a gente trabalhou aí, coluna da frequência acumulada. A gente vai acumulando informações. 1 na primeira classe, mais 1 da segunda, 2, mais 7 da terceira, 9, mais 7 da quarta, 16, mais 14 da quinta, 30, mais 11 da sexta classe, 41, e mais 7 da sétima classe, 48. Aí está a coluna da frequência acumulada. À medida que a gente vai caminhando na tabela, nós vamos acrescentando valores ou acumulando valores. Bom, qual seria a próxima coluna? Qualquer uma dessas que está aí é possível de ser feito, tá? Elas não são interdependentes, a não ser aquele X e o φx. Como não está sendo pedido a média, de repente a gente pode agora pensar em fazer ela só para deixar a tabela pronta. Porque ela pede para elaborar a PDF. A gente vai elaborar. Talvez não vamos calcular a média, mas elaborar ela sim. Como é que eu calculei esse primeiro ponto médio? 15 mais 27, que dá 42, dividido por 2, 21. Depois seria 27 mais 39, que dá 66, dividido por 2, 33. Ou você vai lembrar que quando nós temos o nosso intervalo de classe igual a 12, é só ir pulando de 12 em 12. Porque o próximo seria 33 mais 12, 45. 45 mais 12, 57. 57 mais 12, 69. 69 mais 12, 81.
E 81 mais 12, 93. Esta coluna é a coluna do ponto médio, que a gente usa para calcular a média, apesar do exercício aí não pedir para calcular a média, mas nós vamos completar a tabela. Beleza. Próxima coluninha. Já que eu tenho frequência e ponto médio, eu posso já multiplicar esses dois valores, né? Que é a coluna do φ vezes x. 1 vezes 21, 21. 1 vezes 33, 33. 7 vezes 45, 315. 7 vezes 57, 399. 14 vezes 69, 966. 11 vezes 81, 891. 7 vezes 93, 651. Não há necessidade do cálculo da média, mas eu vou deixar aí o somatório dessas informações, que dá 3.276. Por curiosidade, se você quiser calcular a média, é só fazer 3.276, esse valor aqui, por 48. Ok? Porém, o exercício não pede. Só pede para completar a tabela. A média não tem necessidade. Detalhe importante para a gente observar aí. Estão faltando duas colunas. As duas são de porcentagem. A frequência relativa simples, o F minúsculo, e a frequência relativa acumulada, o F maiúsculo. Estas frequências relativas são porcentagens. Então, o que eu tenho que ter no meu rascunho lá? Eu vou escrever assim, ó, 48 vale 100%. Porque 48 é o número total de quem participa. Destes 48, na primeira classe eu tenho 1. Então, eu vou calcular a porcentagem referente a este 1. Peguem a calculadora de vocês agora. Vamos fazer junto isso daí. Tá? Com a calculadora. Olha lá. Como é que eu calculo esta porcentagem aqui? Ó? 48 é 100%. 1 é x. 1 vezes 100 dividido por 48. Olha na tua máquina aí. Ó. Nós precisamos arredondar este valor. Porém, não está escrito no texto qual é o grau de aproximação que nós vamos usar. Pelo fato de não estar escrito se é centésimos, milésimos ou décimos, toda vez que não estiver escrito no cabeçalho ou no título do exercício ou na questão qual é o critério de arredondamento, nós vamos adotar décimos. Significa uma casinha após a vírgula. Ok? Isso é um combinado entre nós aqui. Bom, olhando para o número que apareceu aí do 48 está para 100%, assim como 1 está para x, que é fazer 1 vezes 100 dividido por 48. Olhando na calculadora, deve ter aparecido esse valor aí para vocês, 2,08 e assim por diante. Precisa arredondar os décimos. Quem ocupa a casa dos décimos é o 0. À direita está o número 8. Então é só acrescentar uma unidade. Primeira porcentagem, 2,1. Beleza. Fechou. Arredondado em décimos. Como a segunda frequência também é 1, tá vendo ali? Ó? Eu sei que também vai dar 2,1. Aproveitando aí, tá? Próxima frequência. Próxima frequência é o 7. Então, 48 está para 100, assim como 7 está para x. Pega a tua calculadora aí. Lá vamos nós então. Calculadora. 7 vezes 100 dividido por 48. Arredonde esse número aí para décimos. Olha na tua calculadora aí, tá? Arredondar esse valor para décimos, quem ocupa a casa dos décimos é o 5. À direita está o 8. Acrescente uma unidade. 14,6. Confere? Como o próximo valor aqui também é 7, dá o mesmo resultado, mesmo arredondamento. 14,6. O próximo número para ser calculada a porcentagem é o 14. Vai ser 14 vezes 100 dividido por 48.
vendo o número ali, ó? 29,1666666, assim por diante. Para arredondar este valor para décimos, quem ocupa a casa dos décimos é o número 1. À direita está o 6, acrescenta uma unidade. Quando vocês olharem para a tela, já está aparecendo um detalhe que nós vamos fazer no futuro aí, tá? Agora, o número que está ali corretamente é este aqui, ó. É o 29,2, que é o arredondamento certo. 29,2. Por que o arredondamento é 29,2? Porque quem está ocupando a casinha dos décimos é 1 e à direita está o 6. Acrescentamos uma unidade. Beleza. Vamos em frente. A próxima classe tem 11 como frequência. Então vai ser 11 vezes 100 dividido por 48. Na minha maquininha apareceu 22,91666666. Bom, quem ocupa a casa dos décimos é o 9. À direita está o número 1. Permanece o 9. 22,9. Isso é importante vocês fazerem com a calculadora de vocês. Não fiquem só assistindo o que está aí no quadro, né? Isso não ajuda muito, tá? Próxima classe, eu já sei o resultado. O 7, eu só vou fazer aqui para confirmar. 7 vezes 100 dividido por 48. Isso aí. 7 vezes 100 dividido por 48. Quem ocupa a casinha dos centésimos é o 5. A direita está 8. Acrescenta uma unidade. Beleza. O que nós fizemos aí? Nós usamos a coluna da frequência simples, F minúsculo, e calculamos a porcentagem. Então, começamos lá no número 1, da porcentagem 2,1. Repete na próxima classe, então os mesmos 2,1. Tem o 7, onde a porcentagem dá 14,6. 7 de novo, 14,6 de novo. O 14 dá 29,2. Vocês vão entender o que é aquilo ali do ladinho. O 11 deu 22,9. E o 7, 14,6. Muito bem, após você terminar de fazer o cálculo das porcentagens, você precisa adicionar esses valores que apareceram dos arredondamentos. Esse arredondamento está certo, esse está certo, esse aqui está certo, esse está certo, 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 certo. Você acertou todos os arredondamentos. Está perfeito isso daí. Bom, se você pegar a sua máquina aí agora, vai acontecer uma coisa assim meio complicada. Ao somarmos todos os valores arredondados de forma correta, vai aparecer na máquina de vocês aí, ó, 100,1. Ops, não posso deixar escrito 100,1. O que eu tenho que fazer? A gente chama isso de compensação. Nós vamos ter que consertar este probleminha aí. E como é que eu conserto? Primeiro, tu vai arredondar de forma correta, perfeito. Vai somar, vai ver que passou de 100. Temos que compensar. Estas compensações, e diferente se fica faltando algumas coisinhas para chegar a 100, passa algumas coisinhas depois do 100, sempre serão feitas as correções, chamamos isso de compensação, na maior parcela, ou seja, lá onde é a classe de maior frequência. Está aqui, ó. Consequentemente, gerou este resultado aqui, ó. Está correto 29,2. E agora você percebe que vai ter que ter um tratamento estatístico. Se você usar o 29,2, a soma vai dar 100,1. Então eu vou voltar no 29,2, que é a maior parcela, vou descontar esse umzinho que está sobrando aqui, ó. Então, além de deixar escrito ali na tua tabela o 29,2, que é o arredondamento correto, para eu te dar certo no arredondamento, tu vai escrever ali agora 29,1, porque fazendo a soma com 29,1, aí fecha 100. E aí tu ganha certo com estrelinha mais e carimbo de borboletinha para pintar com guache em casa depois. Perceberam que essas coisas podem acontecer? A gente tem que ficar ligado. Arredonda direitinho, soma, encontrou pequenas diferenças, tá? 100,1, 99,9. Isso é natural de acontecer.
Não vá compensando que na hora de somou deu 104%, deu 93%. Não, as diferenças são pequenas. Então a gente pode cair numa situação de necessidade de compensação. Tá aí. Aqui a gente teve que compensar. Vamos para a próxima coluna, que também é porcentagem. Só que ela é feita com o F maiúsculo, a frequência acumulada. Então, da mesma maneira, vou pegar a frequência da coluna acumulada. A primeira não muda, né? Este 1 eu sei que dá 2,1%. Na segunda classe, tu vai calcular com o 2. Vou pegar minha máquina, vocês vão pegar de vocês aí. Vamos lá. 2 vezes 100 dividido por 48, esse é 48? Certo. Arredondem esse número aí agora. 4,16666. Quem ocupa a casa dos décimos é o 1. À direita está o 6. 4, acrescenta uma unidade, 0,2. O próximo número é o 9. Muito bem. Lá vamos nós. 9 vezes 100 dividido por 48. Esse aí é legal. Deu 18,75. Mas eu tenho que escrever a resposta em décimos. Uma casinha. Quem ocupa a casinha dos décimos é o 7. E à direita está o 5. Não tem mais nada para trás do 5. Só que o 7 é um número ímpar. Então lembra? A regra pede para você acrescentar uma unidade nesse 7. Precisa ser 18,8. Isso é a importância de vocês estarem dominando o arredondamento. Próximo, 16. Vai ser 16 vezes 100 dividido por 48. Olha que número legal. 33,333333. Bom, para décimos quem ocupa é o 3. A direita é o 3, então permanece 3. 33,3. A próxima é o 30. Então eu vou fazer 30 dividido, pronto, 30 vezes, né? Vezes 100 dividido por 48. Olha que massa esse daí, ó. Já está prontinho, né? Já deu um número ali que não precisa ser arredondado, porque já está em décimos, 62,5. 41 vezes 100 dividido por 48. Opa, apareceu aqui na minha máquina 85,41666. Ocupa a casa dos décimos é o 4, à direita está o número 1, o 1 do primeiro grupo permanece 85,4. Finalmente, vou fazer só para garantir, e seria interessante vocês fazerem também, tá? 48 vezes 100 dividido por 48. Olha que número que apareceu aí na tua calculadora. Apareceu o número 100. Matematicamente falando, está correta a resposta. Mas eu não posso escrever 100 ali na minha tabela. Porque minha tabela ela está preparada para arredondamentos em décimos. Se existe arredondamento em décimos, eu sempre tenho que deixar escrito no número o grau de aproximação. Então vai escrever 100,0. Olha que belo exercício. Eu só gostaria de lembrar a vocês que esse exercício está escrito assim lá na apostila. Ele está pronto. A sugestão que eu dou, tá? A sugestão que eu dou é de vocês olharem para esse exercício assim, ó, e fazer tudo. É um belo exercício. Procurar x-min, procurar x-max, calcular o HI, aplicar logaritmo. Vocês precisam estudar esta parte. Muitos de vocês, ao verem o exercício pronto, gabaritado ali, pô, legal. E eu agora fazendo ele de novo aqui no quadro, acaba, às vezes, passando batido, vou usar essa linguagem, da percepção de vocês alguns detalhes importantes. Por isso que é bom refazer ele, até porque o gabarito está prontinho ali, né? Essa seria uma primeira... Opa, quem fala? Alô? Ah, sim, entendi. Ainda não. O próximo cálculo que tu está falando, que é φ, tem mais uma coluna aqui, né? Ali assim, ó. Φ vezes x vezes x. O famoso φ xx.
Esse fiz xixi não é hora de fazer xixi ainda. Nós vamos voltar nessa tabela, vamos fazer mais uma coluna para o cálculo do desvio padrão. Talvez isso no começo do quarto bimestre, tá? Que eu estruturei esse meu material. Por isso que a minha apostila é curtinha, tá? Ela tem, se não me engano, não dá 20 páginas ou 30 páginas por ano inteiro. É que a gente vai depois calcular desvio padrão e eu vou pegar esse exercício de novo, vou refazer ele tudo de novo como a gente fez aqui e vamos acrescentar essa coluna, que ainda não faz parte deste bimestre. Mas voltaremos aí em breve, tá? Isso aí é que nem série da Netflix, é só terror isso daí. Não acaba nunca. Quando tu acha que está terminando, vem mais um pedaço. Mais uma série com 5 ou 6 capítulos. Mas é para mais tarde, tá? Olhando aí para a tabelinha, beleza. Terminei esta parte. Eu vou trocar de tela, vocês vão perceber que esta tabela que está aqui, prontinha, tá? Ela vai aparecer na página seguinte, olha, ó. Mesma tabela. Eu só separei aqui, deixa eu voltar na página anterior. Aqui ela está completinha, ó. Elabore a tabela de distribuição de frequência. Fechou. Aqui eu já ia ganhar 10 com estrelinha mais. Ok. Das colunas Φ, X, Φx, frequência relativa acumulada e frequência relativa simples, frequência acumulada e frequência relativa acumulada, eu vou levar para a próxima página só um pedaço dessa tabela. Mas se você olhar na apostila, ela está completa. Para efeito visual e para que a gente entenda na prova o que é preciso ser feito, eu vou pular para a página seguinte, mas vocês continuem na mesma página. É o mesmo exercício, que nós já corrigimos. Só que agora eu já vou usar algumas informações prontas aí da tabela. Lembrando que esse exercício 2 ele não faz nenhuma pergunta referente a porcentagens. Por isso que eu não trouxe da página anterior as colunas que fazem perguntas sobre porcentagem. Eu fiz assim, eu dei uma limpadinha na minha tabela, porque eu percebi aqui na sequência que não tem nenhuma pergunta referente à porcentagem. Mas se houvesse, com certeza eu colocaria a tabela completa. Primeira perguntinha lá, a quantidade de valores entre 69 e 78. A gente já fez esse exercício, eu só vou brincar mais um pouquinho aqui, ó. Entre 69, onde é que está o 69? 69 está ali, ó. Está quase no finalzinho dessa classe do 63 ao 75. Então, onde é que está o 78? O 78 está aqui embaixo. Então, eu preciso encontrar a classe onde começa o 69 e a classe onde termina o 78. Então, é a classe que tem 14 e a classe que tem 11. Então, ele pede a quantidade entre esses dois valores, 14 mais 11, 25. Estão lembrados disso, né? Ainda na mesma sequência ali, ó. Alunos com notas entre 96 e 100. Eu preciso a princípio procurar onde é que está o 96 e onde é que está o 100. É na última classe, viu? Entre 96 e 100, eu tenho só uma classe que é o 7. Está escrito o númerozinho como resposta. Vocês estão vendo que o objetivo dessa tabela, a gente acabou de fazer aqui, ó, que dá bastante trabalho, é mostrar para vocês que depois da tabela pronta, a gente pode criar uma série de perguntas em cima. Então, já dá para imaginar como é que vai ser a prova. Eu preciso de uma tabela para poder fazer umas perguntinhas. Uma coisa se emenda na outra. Esse exercício a gente já corrigiu calmamente, né? Mas vamos lá, vamos dar mais uma passada aí, ó. Valores acima de 76. Primeiro tu tem que procurar onde é que está o 76. 76 está aqui, ó. Logo depois do 75. Se é acima do 76, é tudo que acontece depois do 76. Então tá lá, ó. 11 mais 7, 18. Fechou. Agora, acima de 80. Eu mesmo, vou aproveitar, não vou nem tirar a imagem. Acima de 80 é a mesma situação. Ok? 11 mais 7, 18. Valores abaixo de 63. Agora eu vou pensar como gente grande. Quando nós corrigimos esse exercício há uns dias atrás, nós não levamos em consideração que a gente tinha elaborado a tabela. Nós estávamos só
contando números. Agora eu consigo pensar mais seriamente. Quando fala abaixo de 63, primeiro tu tem que procurar onde é que está o 63. Se é abaixo, ele não conta, tá? É antes dele. Abaixo do 63. O 63 não conta. Então começaria a contar a partir daqui, ó. Já tem a resposta pronta lá atrás, ó. Olha o que é isso. Frequência acumulada. O que significa isso? É tudo o que aconteceu antes de chegar no 63. Posso ir direto nesse número. Ou você faz de novo, né? 7 mais 7, 14, com mais 1, 15, com mais 1, 16. Não faz diferença. Mas a gente já pode pensar como estatístico de que se pede abaixo de 63, o 63 está aqui. Se é abaixo é tudo que acontece antes. Pronto ali, ó, 16. Ou 1 mais 1 mais 7 mais 7. Pessoal, a forma como vocês vão encontrar e escrever a resposta lá no dia da avaliação, para mim é indiferente. Durante os nossos processos de aula, eu tento mostrar para vocês todas as oportunidades. Eu acredito que à medida que você vai estudando, isso fica mais tranquilo e mais seguro para você. É isso que a gente quer. Olha ali a próxima pergunta. Ó. Abaixo de 77. Primeiro, onde está o 77? Aqui, ó, está nessa classe aqui. Está vendo aqui? Se é abaixo, está lá, ó, 41. Eu garanto. Porque se é abaixo do 77, somar 11 mais 14 mais 7 mais 7 mais 1 mais 1. Ou ir direto lá e pegar o número 41 como resposta. Porque a tabela já está prontinha. Beleza? Próximo ali, ó, inferiores a 74. Inferiores ao 74 é a mesma tabela. Então, a mesma classe. Perdão. Disse uma coisa e falei outra. Falei uma coisa e risquei. Ó, o 74 aqui, ó. Mesma coisa. A gente vai direto lá e pega o resultado pronto. Se é inferiores a 74, é tudo que aconteceu antes do 74. Aqui o acumulado. Quinta. Aqui eu já estou colocando a resposta direto. Já estou mostrando para vocês que eu posso ir buscar o número prontinho lá. Inferiores a 87. O 87 está aqui. Inferiores é tudo que aconteceu antes. Já posso pegar direto ali, ó. 41. Olha lá. Show de bola, né? Por que eu posso pegar esse número? Esta é a coluna da frequência acumulada. Ela vai acumulando, acumulando, acumulando até chegar na classe. Então é direto o número. Bom, verifique se N... Perdão. Opa, pulei. Iguais a 56. Bom, quando fala iguais, não é o que aconteceu antes e nem o que aconteceu depois. É direto no número. Onde é que está o 56? O 56 está dentro dessa classe aqui, ó. Se é iguais ao 56, então 7. Depois, iguais a 76. Onde é que está o 76? O 76 aqui, ó, dentro dessa classe. Se é iguais, é direto nesse 11. Depois, de novo, só para reforçar. Iguais ao 77. É a mesma classe, ó. Então, são os mesmos 11. Lembrando que a gente já conversou uns dias atrás aí, que essas perguntinhas são para vocês interpretarem a retirada de valores da tabela. Às vezes até algumas respostas ficam um pouco confusas, mas a ideia é direcionar o pensamento dessa maneira. Eu já fiz na página anterior e agora está sendo perguntado o item 2, ali, ó, verifique se N, que é a TD, dividido por HI. Lembra que a gente fez? Ó, 99 menos 15, que dá 84. 84 dividido pelo intervalo de classe, que é 12, 7 classes. Fechou? Lembrando que não é para fazer agora. Essa verificação já pode ser feita bem antes. Ok? 3. Determine classe ou classes de maior frequência. Aqui, ó. Pode escrever para mim assim, ó. É aquela que tem 14. É aquela que vai de 63 a 75. Ou é 1, 2, 3, 4. Ou é a quinta classe. Eu quero que você identifique qual é a classe de maior frequência. Aqui eu coloquei assim, ó. É a quinta classe, tem 14. Eu até poderia colocar mais uma barrinha ali e escrever 63 a 75. Qualquer uma dessas respostas seria suficiente.
E lembra que foi esta classe que a gente usou para fazer o conserto da compensação que estava passando, um centésimo lá. Por isso que a gente pede para que vocês identifiquem a maior. 4. Determine a classe ou classes de menor frequência. Opa, essa tabela tem duas. Ó. Eu posso falar, ó, é a primeira e a segunda, é aquela que tem frequência 1, ou aquelas que tem frequência 1. Ó, eu coloquei a primeira e a segunda, fechou. Essas são as classes de menor frequência. Vocês vão ver como bioestatísticos, se você pega, por exemplo, uma classe que tem 14, comparado com uma classe que tem 1, pode até desconsiderar essa classe que tem 1, é pouco. Tá? Às vezes é uma pessoa, se for de estatura, muito baixinha, ou de repente é uma pessoa muito magrinha, que acaba diluindo demais a resposta final. Então, a identificação de classes com pouca ou menor frequência, em alguns casos, podem ser eliminadas do estudo, para que a resposta final se aproxime mais da verdade, diminuir aquele erro percentual, lembra? É isso aí. 5. Determine a amplitude total da distribuição. A gente já fez, ó, é o 99 menos o 15. Quando fala amplitude total da distribuição, significa desta distribuição. Você distribuiu valores pela tabela. Então é 99 menos 15, 84. Olha a diferença agora quando a pergunta é: determine a amplitude amostral. Aí é da amostra, é lá no início do trabalho. Xmax menos Xmin. Naquela tabelinha, 98 que é o Xmax, menos 15 que é o Xmin. Uma bela revisão aí, tá? O que a gente conversou até agora é o conteúdo dessa nossa próxima avaliação. Eu não sei se está na sequência aqui, tá? Mas eu vou arriscar, deixa eu ver. Não está na sequência. Eu vou sair do modo apresentação, mas eu vou levar vocês para lá.